Meu nome é Gabriel e eu fiquei com o tema 36, que vai tratar da separação jurídica após a emenda constitucional 66 de 2010. Bom, no ano de 2010, essa importante emenda constitucional de número 66 acabou alterando a redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trouxe importantes alterações para o divórcio. Antigamente, a Constituição de 1934 previa em seu artigo 144 a insolubilidade do casamento. Ou seja, naquela época e, consequentemente, depois em algumas constituições, era muito presente a ideia de que o casamento era indissolúvel. E, por isso, não havia nenhum tipo de previsão para o divórcio direto. Apenas uma previsão de desquite. Dizia o artigo: a família constituída pelo casamento indissolúvel está sob a proteção especial do Estado. Sobre esse aspecto, como bem lido agora, o casal ele apenas poderia desquitar-se, mas continuava com o matrimônio ali vigente. Muito dessa influência, muito dessa ideia e desse princípio da indissolubilidade do casamento está atrelado ao direito canônico, que previa e preconizava que aquilo que Deus uniu, homem nenhum poderia separar. Portanto, o ato de casar-se era para que os nubentes, e futuramente cônjuges, pudessem conviver para sempre, até que um desses cônjuges morresse. E esse princípio perdurou por muitos anos, durante as outras constituições, a exemplo, a Constituição de 1937, a Constituição de 1946 e a Constituição de 1967. Somente em 1977 foi promulgada a Lei 6515, conhecida como a Lei do Divórcio. Com essa lei, o casamento passa a poder ser dissolvido, mas com um requisito temporal. Então, esse casamento ele poderia ser dissolvido, poderia ser feito um divórcio, mas para que esse divórcio pudesse ser feito, era necessário que os cônjuges respeitassem esse lapso temporal de 3 anos. Seriam 2 anos para uma separação judicial e mais um ano para a separação judicial e mais 2 anos para uma separação de fato, até que esse casal pudesse dar entrada com uma ação de divórcio. E aí, com a emenda constitucional de 2010, a emenda constitucional 66 de 2010, essa possibilidade do divórcio, ela passou a existir. Então, para que os casais pudessem se separar, para que os casais pudessem se divorciar, eles não mais precisavam esperar por esse tempo de 3 anos. Bastava que houvesse um consenso entre os dois, ou que um dos casais tivesse o interesse de ingressar com uma ação de divórcio direto. Portanto, a partir desse momento, o Instituto da Separação Judicial, que estava na redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, ele foi automaticamente revogado nessa época. Bom, com a nova redação da Emenda Constitucional 66 de 2010, muitos questionamentos foram levantados no ordenamento jurídico. Muitas discussões, posições controvertidas em relação à manutenção ou não da separação jurídica no ordenamento. Bom, isso se deve à simplicidade na redação,
que trouxe à tona e possibilitou que a doutrina pudesse interpretar de forma livre como que essa nova redação e esse artigo poderia ser aplicado às situações práticas do direito de família em relação ao divórcio. Bom, e algumas teorias foram identificadas ao longo desse período. A primeira teoria defende que a separação jurídica, seja ela judicial ou extrajudicial, permanece existindo sem alterações no ordenamento. Segundo essa teoria, a emenda não revogou a separação nem os prazos. Essa pode ser considerada a teoria que praticamente poucos juristas ou quase nenhum tribunal tem se utilizado. Bom, a segunda teoria trata que a separação permanece como uma opção ou uma faculdade aos cônjuges, ou seja, eles podem escolher pela separação judicial ou podem escolher pelo divórcio direto, ou seja, eles podem ir ao divórcio diretamente ou, se preferirem, podem ficar com a separação judicial. Muitos dos cônjuges, dos casais que optam pela separação judicial, fazem essa escolha por questões financeiras, por ser o divórcio uma opção mais onerosa, uma opção um pouco menos acessível. A terceira teoria preconiza que a separação judicial foi completamente revogada do ordenamento jurídico, e é uma teoria que é adotada pelos juristas do IBDFAM. Inclusive, eles preconizam que também foi revogado a culpa no casamento. Instituto esse que era previsto na redação do artigo anterior. Bom, sobre esse tema ainda não se há uma unanimidade. A doutrina, bem como as jurisprudências, ainda não chegaram a um consenso em relação a esse tema. Porém, me parece ser mais razoável a utilização prática da segunda teoria, que diz que a separação permanece como uma opção ou uma faculdade aos cônjuges. Então, eles podem escolher separar-se ou podem escolher ir diretamente ao divórcio. Tal afirmativa da não unanimidade no ordenamento jurídico se deve principalmente à manutenção feita pelo Código de Processo Civil de 2015 do termo separação em alguns artigos, tais como o artigo 53, parágrafo 1º, o artigo 189, parágrafo 2º, o artigo 693, 731, 732 e 733. Bom, essas são as considerações acerca da separação jurídica após a emenda constitucional 66 de 2010.